Olá, eu sou o professor Reynold e nós vamos dar início ao nosso curso de matemática básica. Começando pelas frações, fazer uma pequena revisão sobre as frações. Então é o seguinte, o conceito clássico de fração. Eu tenho, por exemplo, uma barra de chocolate e eu a dividi em 5 pedaços e comi 2 desses pedaços. Portanto, eu comi 2 quintos. 2 quintos. Quintos porque eu dividi em 5. Muito bem. O que precisa ficar bem claro em frações é assim: a informação que eu tenho pode me levar a uma outra informação complementar. Aqui, se eu comi 2 quintos da barra de chocolate, ficaram 3 quintos sem comer. Então, eu tenho 2 quintos, eu tenho 3 quintos. A gente precisa prestar muita atenção no que nós estamos trabalhando, o que nós estamos querendo. Então, veja, num outro exemplo, eu tenho uma outra coisa qualquer que eu dividi em 3 e peguei uma. Então, eu tenho 1/3. Por quê? Eu peguei uma. Ah, e quanto sobrou? Sobraram 2/3. 2/3 porque a fração foi dividida em 3, né? O todo foi dividido em 3. Eu tomei uma, sobraram 2. Isso tem que ficar bastante claro sempre. Agora veja, uma fração, ela é genericamente um número A sobre um número B. O número A, o número de cima, é chamado de numerador. E o número de baixo, denominador. Por quê? É o número de baixo quem dá nome à fração. E o número de cima, o numerador, numera quantas partes eu me interessei. Tá? Então, numerador e denominador, esses nomes são realmente muito importantes. Muito bem. Aí, como é que eu faço a leitura de uma fração? Leitura da fração é simplesmente assim, ó, 3 quintos, 1/4, 2 sétimos, 5 meios, 4 nonos, sempre. Primeiro o numerador, depois o denominador. E o denominador dá uma qualidade à fração, dá um nome à fração. Tá? Só que quando eu tenho uma fração, no caso decimal, aqui eu tenho 3 décimos. O que eu fiz? Eu peguei o todo, dividi em 10 e peguei 3. Aqui eu posso representar 3 décimos ou 0,3, que continua sendo 3 décimos. Tá? São duas formas de representar a fração. Aqui, 7 centésimos, eu posso representar assim ou 0,07, que dá exatamente na mesma. Tá? Agora, veja, quando passa de 10, eu já começo a usar um outro tipo de nome. Eu vou terminar em avos. Então, por exemplo, 5 sobre 12 seriam 5, 12 avos. Tá? Então, vem essa nova palavrinha avos, a partir de 11. Né? Aí, então, 5, 12 avos. Que 7 sobre 20. 7, 20 avos. É uma forma de eu dizer que foi feita a divisão. Avos é pedaço de. Tá? Então, aqui, 12 pedaços, foi o todo dividido, 20 pedaços. Tá? O próprio real, a nossa moeda nacional, ela foi dividida em centavos. Tá? Não se fala centésimos, se fala centavos. Então, o real foi dividido em centavos. Então, 100 centavos montam R$ 1. Tá? Agora, veja, uma nomenclatura especial das frações, que às vezes a gente precisa dessa informação. Então, é o seguinte, uma fração que é do tipo A sobre B, ela é uma fração própria quando o A for menor que o B, quer dizer, quando o número de cima for menor que o número de baixo. Algo do tipo 2/3, 1/6. Aí é propriamente uma fração. Tá? Então, uma fração própria sempre o de cima menor do que o de baixo.
Agora, uma fração imprópria seria o contrário. O de cima maior do que o de baixo. Veja que fica um pouco incoerente se falar numa fração 7/3. Quer dizer, eu peguei um todo e dividi em 3 e tomo 7 partes. Fica estranho, porque eu preciso de um outro sistema. Né? Mas, para não inventar um outro nome, fala-se fração. Mas é uma fração imprópria. Aqui, por exemplo, eu peguei um todo, peguei alguma coisa e dividi em 5. E peguei 9. Quer dizer, é claro que eu preciso de uma outra coisa para pegar mais partes. Tá bom? Mas fica esse detalhe. Fração própria e imprópria. Imprópria, o A maior do que o B. Muito bom. E, finalmente, eu tenho uma fração aparente. Quando o A é múltiplo de B. Quer dizer, quando o número de cima é um múltiplo do de baixo. Aí vai dar para fazer a divisão certinha. Então, veja só, 8/4, na verdade, é o número 2, porque 8 dividido por 4 dá 2, dá um número inteiro, redondinho, bonitinho. Tá? Aqui, ó, 10/2, 10 meios. Na verdade, é um 5. Quer dizer, não é uma fração, mas, dependendo da situação, a gente pode precisar do número em forma de fração. Aí apela-se para a relação de A sobre B. Tá? Aí eu vou continuar avançando no conceito de fração, fazendo uma pequena revisão, para a gente entender bem e depois partir para alguns exercícios. Tá bom? Então, por enquanto, é isso.